Estamos ao vivo. Olá, gente, tudo bom com vocês? Mais uma mesa começando aqui na nossa Bienal Virtual de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui hoje numa mesa incrível. O meu nome é Vitor Martins, deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou o autor de 15 Dias e 1 Milhão de Finais Felizes. E hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas. O Adib Yazimian, autor de Tipo Uma História de Amor, e Luísa Souza, mais conhecida como Ilustra Lu, autora de Arlindo, que não tem um livro físico ainda, mas eu peguei uma de geladeira de Arlindo para mostrar aqui para vocês. Lembrando que a gente está ao vivo nesse momento, vocês podem deixar perguntas na caixa de comentários aqui do lado da plataforma, que ao final desse painel a gente vai estar lendo algumas perguntas que vocês fizerem tanto para a Luísa quanto para o Abdi, ou para os dois, o que for melhor para vocês. E para começar, eu gostaria de vocês começarem se apresentando para o público, falando um pouco sobre o trabalho de vocês, dando um alô aí para os leitores brasileiros. Então a gente pode começar pela Luísa. Show! Oi, gente, boa tarde. Queria dizer que eu estou muito feliz com esse convite da Bienal de estar participando dessa mesa. Meu nome é Luísa, eu estou na internet como Ilustra Lu, eu sou quadrinista e ilustradora freelancer e atualmente trabalho com uma webcomic chamada Arlindo, que vai virar livro pela seguinte ano que vem. Eu estou muito animada com isso. Arlindo conta a história desse menino que mora numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, vivendo ali sua vidinha dos anos 2000 e tentando descobrir quem ele é e como existir no mundo. E tem sido muito legal contar essa história nesses últimos 2 anos. A história já está em reta final agora e eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que é isso. Vai que é sua arte. Should I go? Yeah. Hi, everyone. Olá, pessoal. Eu sou Abdin Nazemian, sou autor do Like a Love Story, ou História de Amor, que vocês traduziram em português. É uma honra fazer parte deste painel com vocês, e o meu coração está aquecido pela recepção desse livro aí no Brasil por vocês. E tem sido muito lindo, na verdade. Eu gostaria que o meu português fosse melhor. Queria que o meu português estivesse melhor, mas eu vou falar em inglês, ok? Então, eu sou roteirista, produtor de filme, assim, ao longo da minha carreira, para TV, cinema, aqui nos Estados Unidos. Já produzi vários filmes também. E ao longo da minha carreira eu vi que era difícil conseguir histórias assim de pessoas que participam do mundo LGBT, e eu escrevi muitas histórias sobre a minha comunidade e eu observei viajando pelo mundo. E é isso da minha parte por enquanto. Muito, muito bom. Então, o tema da nossa mesa hoje aqui é adolescência LGBT. Então, para a gente começar, vou começar tirando logo essa pergunta do caminho. Eu queria saber de vocês como foi a adolescência LGBT de vocês e como as próprias experiências de vida de vocês influenciam nas histórias que vocês escrevem, tanto diretamente quanto indiretamente. Desculpa. A gente pode seguir sempre nessa ordem. A gente faz com a Luísa e depois com a Abdi. Eita, tá bom. Eu acho que teve muita influência da minha adolescência. Tem muito da minha adolescência LGBT em Arlindo. Durante toda a minha adolescência, eu acho que a única diferença é que eu não sabia que eu era LGBT. Então, meio que tinha todas as coisas LGBT, eu tinha os amigos LGBT, eu só não tinha as vivências, necessariamente. Mas eu coloquei muito das minhas histórias, eu coloquei as músicas, eu coloquei os filmes, a rotina também de toda a minha adolescência. A história de Arlindo se passa no lugar onde eu passei minha adolescência. Então, isso ajuda bastante a construir, porque eu construí muito das minhas memórias. Meio que o universo ali de Arlindo é muito o universo que eu
onde eu vivia. Tem umas coisas, tipo, o background católico que tá sempre ali no fundo, tem os costumes de ir para casa dos amigos assistir filme, alugar filme e assistir, tem muitas músicas, principalmente. Todas as músicas que eu era muito fã são as músicas que Arlindo ouve, que estão na trilha sonora da história. Então, é bem junto, assim. A gente já vai chegar nas músicas daqui a pouquinho. Tá bom. E você, Apti? For me, anybody who Então, para mim, qualquer pessoa que lê a minha história de amor e vai entender um pouco sobre a minha adolescência, que está presente ali. Eu sou do Irã, nasci no Irã, e a gente veio para os Estados Unidos quando a epidemia estava, assim, lá na época de 80, e naquela época, cultura irã não tinha cultura gay, não estava nem na língua. Então, eu fui criado numa comunidade cultural que não tinha exemplos da vida LGBT. Ao menos não era visível para mim. E, por outro lado, a comunidade gay, como todo que eu vejo na mídia, só falava assim: ser gay é uma sentença de morte, era o que eu via na mídia. Então, eu tinha muito medo, vergonha, por causa ou da saúde, o impacto que isso traria para minha família se eu saísse do armário. Foi bem difícil. Quando eu escrevi esse livro, eu quis contar a jornada emocional que eu passei nessa parte de aceitação e amor, e o livro se tornou assim, uma carta de amor para ativistas, amigos, mentores que me ajudaram bastante na minha vida. Demorou bastante, mais do que para o meu personagem no livro. Então, as minhas experiências começaram a acontecer bem mais tardiamente do que eu esperava que deveria ser. Não foi na adolescência. Esse livro é uma representação, assim, de como eu me sentia, assim, fazendo parte da comunidade LGBT na minha adolescência. Muito bom. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Eu queria entrar um pouco mais a fundo na questão das redes de apoio que a gente tem na nossa vida. Para muita gente, crescer sendo LGBT, você ter uma experiência de adolescência LGBT, é uma experiência muito solitária. E muitas vezes a gente acaba crescendo sem muita perspectiva, sem muita referência, sem um modelo de pessoa para se inspirar. Mas uma coisa que as duas histórias de vocês têm em comum, tanto tipo uma história de amor quanto Arlindo, são esses adultos modelo, né? Esses exemplos que estão ali para servir como uma ponte. Em Arlindo a gente tem a tia Amanda, em tipo uma história de amor a gente tem o tio Steven, e eu queria saber de vocês como é perceber que, para os leitores de vocês são essa referência de adulto LGBT que está ali para dizer que vai ficar tudo bem. E eu queria saber como vocês lidam com essa responsabilidade de ser como uma ponte entre essas duas gerações. Tem uma coisa que eu coloquei em Arlindo que foi fruto de uma pergunta que eu fiz na internet quando eu estava começando o quadrinho, que foi perguntar como era a relação das pessoas que são LGBT hoje em dia, adultas, com outros LGBTs quando eles eram adolescentes. Tipo, quem tinha crescido com referências positivas, gente próxima, gente amiga da família, ou parentes, ou alguma coisa do tipo, essas representatividades, essa presença de uma visão de futuro possível fez muito bem essas pessoas, porque quem não teve essas referências sempre era muito... tinha uma lembrança da própria adolescência e da própria aceitação muito mais difícil, muito mais sofrida. Eu acho que quando a referência mais poderosa que a gente pode ter é a referência da vida real. Os livros são importantes, as pessoas que a gente vê na internet são importantes, mas ter gente por perto é um negócio assim que não tem como medir o poder de você ter um exemplo assim próximo. Acho que para mim é uma honra muito grande
saber que as pessoas olham para mim como autora, como uma referência de LGBT, porque em nenhum momento eu estava pensando nisso, eu estava pensando, tipo, nossa, eu tô escrevendo as histórias que eu queria ter lido quando eu tinha essa idade. Eu olhei para Arlindo quando eu estava agora terminando o quadrinho, eu fiquei, meu Deus, eu queria muito ter lido isso quando eu era adolescente. Acho que muita coisa de mim, do meu sofrimento, das minhas angústias teriam sido um pouquinho amenizadas se eu tivesse isso quando eu era adolescente. Mas é muito doido se perceber nesse outro lado. Eu não sei muito como finalizar esse raciocínio, mas é isso. You know, I mean, for me, the character of Uncle pra Stephen is such a... mim, o personagem do tio Steven é uma Reads it, they'll see parte muito that importante do livro. Para todos que leem, sabe que and the não note cards are tem written. ali os cartões, que nem um cartão é escrito pelo tio Steven e passado Uncle para Stephen's way. um adolescente que ele é o mentor. Então, o tio Steven, ele passou por toda a cultura gay, ele sabe todos os conceitos de Stephen ser writes those notes gay. Então, o tio Steven, ele não escreve os cartões porque ele sabe como que era um homem gay em 1929. Eles não escutavam sobre isso na escola, nem dos pais. Então, era o trabalho da comunidade gay ensinar essa história. E o livro, eu acho que todos os meus livros são mais sobre a importância de conhecer a sua história. Like when I was young, Porque eu senti quando eu era jovem, porque tinha muito trauma na what happened during the comunidade do revolution. Irã. A gente falava sobre o que acontecia durante a Revolução. Eu não tinha nenhum mentor, assim, gay. Eu não sabia nada sobre ser gay. Quando você não vê o seu passado, você não vê que você vem de uma linhagem de pessoas, você fica perdido porque você não se vê, assim, na história. Então, And people having mentors. eu acredito que as pessoas que têm mentores, por exemplo, se os pais têm um filho que saiu do armário e Teens need to tem que see encontrar adults um like them, membro need to have assim na relations. comunidade para o seu filho, e eles precisam ter relacionamento assim com adultos como eles, para que eles tenham assim referência para o futuro e para o passado. A gente já caminhou bastante nessa trajetória. Eu escrevi esse livro sobre AIDS, ser gay, é um livro bem rebelde. Então, eles usam esse livro These subject aqui nas matters. escolas nos You know, Estados when I Unidos. was Espero que aconteça no Brasil também. Quando eu cresci, era um tópico político. O professor they were gay, por demonized. exemplo, eles eram demonizados, tinha muitos estereótipos sobre as pessoas gays serem predadores de crianças. Então, a gente teve que mudar essa conversa e falar sobre a importância de ter um mentor e refletir a história de todo mundo na fase educacional também para todos. Só fazendo um adendo, que existe um filme chamado Uma História de Amor e Fúria, que tem uma frase que se repete ao longo do filme inteiro, que é viver sem conhecer o passado é andar no escuro. E eu acho que, como adolescente LGBT, eu senti muito isso. Eu não conseguia ver um futuro possível porque eu não conhecia pessoas LGBTs. Eu morava numa cidade muito tradicional e do interior do Rio Grande do Norte, é tipo uma cidade religiosa, uma cidade onde todo mundo, o certo é ser igual a todo mundo. Então, isso me trazia uma angústia muito grande e ter essa noção de o que aconteceu antes, as pessoas que vieram antes de mim, as pessoas que existiram do meu lado, sempre tiveram ali, e ainda vai ter muito mais gente. Então, é muito mais difícil se sentir sozinho quando a gente sabe o que teve antes. Exatamente. E isso que você disse sobre se sentir assim, navegando no escuro por conta da cidade pequena onde você cresceu, Luísa, é mais ou menos o que eu quero trazer aqui
na próxima pergunta para a gente debater um pouco. Eu queria falar um pouco sobre a questão de ambientação, e não só ambientação de lugar, mas como também ambientação do tempo, do momento em que as histórias acontecem. Então, a gente tem, na história do a gente tem Nova York no final dos anos 80, a epidemia de AIDS acontecendo, isso influencia demais a maneira como os personagens lidam com aquela história. Em Arlindo, a gente tem ali o meio dos anos 2000, é Currais Novos que se passa Arlindo, não é? Em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte. Então, são lugares e momentos da história que interferem diretamente no que vai acontecer com esses personagens. São coisas que, se acontecessem 10 anos antes ou 10 anos depois, essas histórias poderiam ser completamente diferentes. E eu queria saber de vocês como foi o processo dessa escolha de localização geográfica e temporal, e quais foram os detalhes que vocês decidiram colocar nessa ambientação para tornar a história mais real e mais palpável para os leitores? Quando eu era adolescente, eu tinha muito na minha cabeça que as coisas aconteciam com as pessoas que não eram da minha cidade. Tipo, eu tinha que ir para outros cantos para que as coisas acontecessem, porque era um lugar assim, fim de mundo, perdido no mundo. E eu tinha muito essa visão de tipo, aqui, quem tá aqui tem que ser igual a todo mundo. E eu não me sentia muito bem aceita por me sentir diferente, porque eu não sabia exatamente o que eu era diferente. Mas eu me sentia muito assim, muito desconectada do resto da cidade. E eu acabei me juntando com amigos que também se sentiam um pouco assim. E quando eu olho para Arlindo agora, nessa reta final, com todas as essências, todos os monumentos históricos da cidade que estão desenhados no quadrinho, que as ruas por onde eu andava quando eu era adolescente, e ter colocado Arlindo nesse espaço-tempo, que é o mesmo da minha adolescência, foi como fazer as pazes com o lugar de onde eu vim. E quando eu pensei, nossa, eu vou fazer isso aqui, eu não estava pensando nisso, eu só queria, tipo, fazer uma história sobre um lugar que eu conhecia. E eu queria saber administrar os personagens nesse ambiente, porque eu já conhecia os personagens, eu já conhecia o ambiente, então eu ficava mais fácil de juntar. Mas acabou se transformando numa outra coisa na minha cabeça que me ajudou a olhar para a cidade com mais carinho, olhar para a minha adolescência com mais carinho, que agora com a visão que eu tenho de vida, de possibilidades, de futuros possíveis, é muito diferente da visão que eu tinha quando eu era adolescente. Tem sido assim um carinho muito grande de ver como o meu olhar pela cidade mudou, mesmo ela continuando muito tradicional, mesmo continuando muito religiosa, mesmo com todas as coisas. Eu acho que conseguir ver esse lugar como cenário de uma história tão bonita e tão amável quanto a de Arlindo me ajudou a olhar para ela com esse mesmo carinho. So, obviously, I'm a lot older than Luisa. Então, eu sou bem mais velho do que a Luísa, porque quando eu era adolescente, eu não lembro de tantas coisas. Bom, quando eu escrevi o livro, eu só queria escrever sobre crescer. Eu cresci, então eu sei que não tem história suficiente sobre essa epidemia, e quando a gente pensa no impacto global que trouxe para famílias, comunidades, seres humanos, a gente não tem histórias o bastante. Uma história que eu ouvi foi da minha geração, que foi a geração que não eram velhos o bastante para estar à frente e nem para ser considerado adulto. Então, foi um momento muito específico ali na minha adolescência, a época do surto de AIDS, e não é nada assim histórico, uma ficção histórica.
Então, é só parte da minha história. Então, quando eu estava pesquisando, assim, quanto ao lugar e a época, então eu escrevi sobre Nova York, eu sempre quis viver lá, era um lugar, assim, único, que I knew I wanted to uma write. criança gay do Irã gostaria de estar. Então, eu falei sobre a ACT UP, que era uma organização, não sei se vocês já ouviram falar sobre a ACT UP, então pode ler o livro e You know, they're an activist group pesquisar sobre ela. É um grupo ativista que eu li bastante quando eu era mais jovem e eu me sentia muito inspirado por eles. E eu quero protests I realized. eu coloquei os protestos no livro, e isso significou muito para mim, que aconteceu em 89 e 90, e eu pensei, eu vou escrever sobre este ano, que eu estava na escola também, e teve uma coincidência maravilhosa que o livro tem muito a ver com a Madonna também, é porque ela foi crucial, assim, para eu sair do armário, porque eu não tinha acesso à cultura gay, eu venho de uma família tradicional, vivi em abrigos, e para mim, toda a arte dela, ela colocava pessoas gays no palco com ela, pessoas de cor que pareciam comigo. Aí eu via aquele protesto acontecendo simultaneamente com o período da Vogue, o período que ela estava assim bem em voga, e tudo se encaixou muito bem e se tornou assim o cenário que eu criei para colocar a minha história, e as pessoas que participavam, ou que participou de alguma forma, sentem empatia também pela história e o personagem. Perfeito. Eu tô amando como tudo tá parecendo muito amarradinho, assim, porque vocês deixam o gancho perfeito para minha próxima pergunta. E nos últimos meses aí eu já tive alguns painéis, algumas lives que eu fiz junto com a Abdi, e a gente sempre, eventualmente, volta para Madonna, porque é impossível falar dos livros dele sem falar da Madonna. E cá estamos nós de novo. E quando se juntou com a Luísa, eu acho que a própria descrição do painel desse painel que a gente está aqui hoje, comenta sobre isso, sobre como a adolescência a adolescência LGBT é um momento único que tem a sua própria trilha sonora, seja ela Madonna ou Sandy Júnior. Então a gente está aqui no meio de dois autores que usam muitas referências de cultura pop nos seus livros, e eu acho que mais do que só colocar uma referência por referência, eu acredito muito que a referência ajuda muito o leitor a entender o momento em que aquela história se passa e também qual é a personalidade daqueles personagens. Então a gente tem o Reza descobrindo a sexualidade dele por causa de Madonna, a gente tem o Arlindo sofrendo todos os sentimentos dele ouvindo Sandy Júnior, é aquela criança que cresceu ganhando CD dos Chiquititas. Então eu queria saber de vocês como é esse processo de escolha de referências, assim, porque parece que tudo é muito escolhido a dedo por vocês. Como é esse processo de escolha de, não, isso daqui tem que entrar porque isso faz sentido para a minha história? Em Arlindo, eu acho que as músicas vieram antes da história. Assim, sem a menor sombra de dúvida. Tanto que eu não tive um roteiro durante toda a história. Eu fazia a página a cada página. Eu tinha pedaços da história que eu queria que acontecessem e eu ia caminhando de um para o outro, mas eu não sabia como chegar nesse caminho ou como fazer esse caminho. E o jeito que eu arrumei de me guiar foi dar uma música para cada momento e eu fiz uma playlist e aí eu ia indo de uma música para outra na história. Esse era o processo de escrita de Arlindo. E as músicas em Arlindo sempre são muito pontuais e raramente elas querem dizer o óbvio da música. Porque, por exemplo, a primeira vez que aparece Sandy Júnior como um arrebatamento de amor, que o amor à primeira vista que Arlindo sente por Luiz Felipe, é baseado em Vamos Pular, de Sandy Júnior. A introdução de Vamos Pular é um amor à primeira vista perfeito. E eu fiz, não, vai ser Vamos Pular primeiro, depois vai para... E fora as músicas que foram surgindo no caminho, que influenciaram muito. Eu lembro quando,
na semana que o Emicida lançou o Amarelo, eu tinha acabado de voltar de Currais com toda a sensação e a angústia de se voltar para a cidade onde eu vim e que eu não necessariamente me sentia muito próxima, e Arlindo ainda estava muito no começo, então todo esse processo de entender que aquilo ali também foi minha casa em algum momento estava muito conturbado, muito confuso, e isso influenciou tanto a junção dessa vivência com o CD do Emicida, que acabou dando uma profundidade muito maior ao quadrinho do que já tinha antes, que foi quando apareceu a tia Amanda, ela falando sobre voltar para a cidade e a sensação de querer ir embora, a sensação de saber que ela podia ir embora e que as coisas melhoram depois. E ela falando isso veio muito do Amarelo, quando ela fala tudo que a gente tem a gente, é uma referência extremamente direta a tudo que nós tem a nós, do CD da Emicida. E fora, tipo, sei lá, botei lá Vagabanda, e a música da Vagabanda, que é um hitzinho de amor, virou a relação que ele tem com o pai dele. E a música da relação que ele tem com o pai dele é Fagner, que era uma coisa que tocava quando eu era criança, e eu escutava, tipo, o bar que tinha na minha rua tocando essa música até umas horas. Então é muito é muito misturado, assim. Arlindo basicamente foi construído em cima das músicas. Não existe nenhuma música por acaso em Arlindo. I love that. Adorei. Então, para mim, eu gosto da cultura popular, levo isso muito a sério, e eu acho que muitos gays o fazem também, porque frequentemente a gente vai conectando a cultura pop, como que a gente se junta como comunidade, como que a gente vai para a pista dançar. E, para mim, ao menos, é uma Fascinated by my linguagem own. escondida, oculta. Eu, na minha infância, antes de saber o que era ser gay ou o que era uma comunidade gay, eu já era obcecado pela Judy Garland, Madonna, Jill Crawford, Marilyn. No, I was from Eu tinha 10 anos, eu não sabia. Eu era de uma comunidade do Irã. Eu sempre tinha essa pergunta: como que eu on some encontrei essas pessoas? Como que eu sabia que Judy Garland estava falando comigo, ou John Crawford? Como que eu sabia? É uma coisa misteriosa, eu acho, que sempre me fascinou. E eu queria que o livro também fosse mais a fundo nisso, porque, para mim, ao menos, a arte é a forma que a comunidade se junta, é a forma de ativismo, conexão, alegria. Eu queria que tudo isso fosse parte do livro. O livro tem muitas referências de todos, de Judy Garland, Grace Jones, Debbie Harry, quando está loira, entre outros. Mas a Madonna é grandiosa, e a razão que eu digo isso é porque, se você foi uma adolescente em 1989, não tinha ninguém que estava falando com a sua geração da forma que a Madonna fazia. Então, tinha a Elizabeth Taylor, que o livro também menciona, ela também era muito ativista, mas ela já era mais velha. E os adolescentes não prestavam atenção na Elizabeth Taylor, mas a Madonna estava assim no ápice da sua popularidade, e o livro fala da cidade também. E a Madonna tem uma página lá sobre a AIDS, sobre a vida gay. Então foi algo revolucionário. Ela colocava as pessoas gays no palco, ela celebrava eles, ela fez um documentário. E as pessoas gays tinham ao mesmo tempo que ela, e ela também participou da parada gay, e é muito poderoso. E no livro tem um momento que o personagem coloca ali um fone, e aí começa a música, aí parece que o mundo todo mudava. Isso eu queria capturar. Quando você é jovem, você acha o artista correto, que reflete o seu mundo, tudo muda para você, porque você reconhece que tem outro mundo que eu posso pertencer, essa casa, essa comunidade. Não é só isso. Então, a Madonna
her. I didn't know how to me trouxe isso. Eu nem sabia das palavras, nem como buscá-la, mas eu conseguia sentir dela que ela era parte da comunidade gay. E pro restante da minha vida, eu continuei admirando a Madonna por esse tipo de guia que ela foi, né? Ou confiança que ela me deu. Ela trouxe muitas das palavras, assim, para eu sair do armário. E ela fez isso para muitas pessoas da minha geração. E, sabe, muitas pessoas leem esse livro. Eu tenho, assim, mensagens das pessoas que leram e eles pensaram, me lembrava da minha avó. E não é algo gay. Então, é algo que faz parte da sua história. Não precisa falar só sobre cultura gay, sim, no geral, tudo que passa. No meu caso, foi Madonna. Você pode aplicar qualquer coisa, aquela descoberta de si mesmo. E que quando a arte fala com você diretamente, não importa quem seja o artista ou de onde vem a música, isso descreve essa experiência profunda e emotiva que temos dentro de nós. Muito É interessante isso. Essa coisa de can I say one more thing? Sure, go ahead. Mais uma coisa. Eu só quero para dizer, quem tiver interesse, eu tenho uma playlist também para o meu livro. Então, se você estiver em Spotify, pode pedir para mim no Instagram, eu posso mandar a playlist para vocês, ok? E eu tenho disponível lá no Spotify. Perfeito. Depois que acabar esse painel aqui, então, o Admi posta lá no Twitter dele a playlist de Like a Love Story. Luísa relembra todo mundo lá o link da playlist de Arlindo e a gente passa o resto do dia aí ouvindo música. Mas isso que você comentou sobre durante a nossa adolescência, a gente ter esse momento em que a gente ouve uma música e se encontra ali dentro, e se encontra dentro naquele universo, isso é muito poderoso, né? Eu acho que é muito o poder que a arte tem de influência pra gente. Isso eu nem ia perguntar, mas enfim, tem essa pergunta agora. Um Arlindo e um Reza dos dias de hoje, vivendo agora, que música transportaria eles para esse universo? Quais seriam as referências de agora, assim, de hoje, que estariam presentes na história desses protagonistas? Difícil, desculpa. Eu fico muito assim, porque eu acho que hoje a gente tem tão mais referências LGBTs. Eu acho que hoje é tão mais fácil encontrar um LGBT. Eu acho que Arlindo ouviria Jalu. Arlindo ouviria muito Jalu. E ele teria crush no Jalu, certeza. Com certeza. Mas eu tô pensando aqui, eu acho que Jalu era... Jalu, Jão... de música brasileira, eu acho Jalu, Jão e Manu Gavassi. Excelente. A cara de Arlindo. God, so the question is what modern day... Então, que música nessa época de agora, né? Então, é engraçado, porque os personagens agora, eles têm a minha idade, certo? Então, acho que eles iriam ouvir, assim, as tours da Madonna, o tour dela que retratava Mad Max. E eu estou bem empolgado, assim, com os músicos LGBT que temos agora, Perfume Genius, MNK, ou Choice of Honor. Tem uma lista, assim, de artistas LGBT agora que seria empolgante. Judy, eu acho que ela ficaria bem empolgada também. Tem a Arkeel também, é uma inspiração para Judy, que ela é bem durona, toda estilosa. Eu acho que eles ficariam muito empolgados, assim, pela forma que a diversidade está refletida na nossa época, com os ícones da música. Mas é claro que eles iam continuar ouvindo as músicas da época. E muitos deles ainda estão vivos. Madonna ainda estará aí, fazendo coisas fantásticas. Debbie Harry também, fazendo coisas fantásticas. E tem muitas pessoas que aparecem ainda apoiando a gente. Muito bom. Eu lembrei agora Lineker também, gente. Lineker, Johnny Hooker. Arlindo tá no LGBT gay atual. Nos cantores.
Vamos lá, gente. Eu também escrevo para adolescentes e, na minha opinião, existem muitos pontos positivos de se escrever histórias para adolescentes, mas, para mim, o mais interessante e o que mais faz o meu coração bater mais forte, assim, de verdade, é o contato que a gente tem com os leitores e as maneiras como eles demonstram amor através de palavras de carinho, através do contato mesmo pela internet, o amor que eles têm pelos personagens que a gente cria, pelas histórias que a gente inventa. Isso, para mim, é uma coisa assim que não tem preço, é o tipo de coisa que às vezes eu pergunto, será que eu mereço? E vocês têm experiências diferentes. O livro do Adby foi publicado no Brasil esse ano agora, então chegou toda uma nova leva de leitores para ele conhecendo a história, então uma nova enxurrada aí de gente conhecendo os personagens. Luísa tem uma experiência diferente porque é uma experiência semanal, então a cada página nova que sai de Arlindo é mais uma enxurrada de histórias e comentários e conexões, e eu sei que isso às vezes pode parecer assim muita coisa para o nosso coração, isso pode ser complicado, mas eu queria saber como vocês lidam com esse contato tão próximo que o público adolescente geralmente tem das histórias, com as histórias que eles leem. Nossa, Arlindo é uma outra experiência quando lida junto dos comentários. Eu acho que uma outra camada, assim, tem a camada da história, sai uma página aqui hoje, e tem a camada da história junto com os comentários das pessoas. Claro que tem sempre muito drama, todo mundo, meu Deus, eu não aguento mais sofrer, e não sei o quê. E que às vezes é legal de ver, não vou mentir que não é, mas, ao mesmo tempo, as pessoas se encontrarem nessa história e terem o poder de se encontrar entre si. E às vezes eu fico horas lendo os comentários. Toda página que sai, eu passo muito tempo da minha vida lendo os comentários, mas eu consigo me lembrar perfeitamente do dia da página que Arlindo se assumiu para a mãe dele. Que ele descreve como ele se sente. Ele falou, eu acho que essa foi a página que eu mais li. Eu li todos os comentários que fizeram e que não fizeram, eu pesquisava, ver o que as pessoas estavam falando. E eu me lembro de mandar uma bolinha para Tassi aos prantos. Tassi, minha gente. E eu morrendo de chorar, eu olhando assim as respostas das pessoas e pensando, essa história devia ter existido antes. Devia ter mais histórias assim, para que as pessoas consigam ter esse nível de identificação, para as pessoas conseguirem se enxergar nesse tanto. Porque eu queria ter lido uma história assim. Mas que bom que existe agora. E que você Exato, que bom que existe agora. Que bom que existe agora. Mas ver a galera reagindo a isso, tanto nessa página quanto na página que Arlindo finalmente beijou o menino, Pedro. As pessoas, elas fizeram muitas coisas, tiveram muitas fanarts, tiveram toda uma comoção. E tem uma amiga minha que ela disse que eu consegui um feito que ela achava que era impossível na internet, que era publicar uma coisa onde ler os comentários faz a pessoa querer viver mais. Num mundo onde olhar os comentários é sempre a pior escolha possível. Parabéns, Luísa, você conseguiu. E para você, Arty? Yeah, I also read every comment. Sim, eu leio todos os comentários também. Ai, meu Deus, eu adoro, porque para mim, quando você escreve um livro, você escreve para você mesmo. You write the book you wish. Ou para você, quando você era mais jovem, really doesn't ou um livro que você gostaria de ter tido. Aí, quando o livro sai, ele nem pertence mais a você, pertence aos leitores. Eles têm a sua própria experiência com o livro. Então, para mim, é a coisa mais linda, porque, assim, ir para escola, falar com os adolescentes, ouvir deles, por exemplo, quando a gente fala de mentor, muitos deles nunca viram, assim, uma pessoa LGBT, assim, assumida na frente deles, na comunidade deles, e eles aprendem da sua mensagem, da sua experiência,
e mensagens na mídia social, e eu tento mesmo ler e responder todas as mensagens, porque significam muito para mim, principalmente quando a gente escreve coisa que é baseada na sua vida e é tão pessoal para você, e durante a sua vida você teve vergonha de ser quem você era, e você vê pessoas te abraçando, te acolhendo, então era uma versão de mim que estava tão tanto medo e com vergonha e com medo de não poder ter o direito de sentir amor naquela época. Então, a mensagem vem, o Brasil, eu estou muito emocionado pelos leitores brasileiros. Eu acho que o livro está indo muito bem, ou vocês são muito, assim, emotivos, mas todas as mensagens, assim, aqueceram meu coração. Essa quarentena, eu recebi mensagens da Polônia, Quênia, Irã, Índia, de países diferentes que o livro nem foi publicado lá e eles estão recebendo o livro. Então, para mim, isso tem sido muito emotivo, emocionante, o livro fala sobre o direito LGBT ou a falta deles, e me mostra, assim, a comunidade LGBT, me mostra que essa comunidade é global, e aqui nos Estados Unidos a gente pode existir, assim, na nossa própria bolha, né? Quando a gente fala dos direitos LGBT, a gente esquece que tem muitos irmãos e irmãs ao redor do mundo que não podem se abrir e ser quem são, que são gays ou não, que são punidos à morte, as pessoas que têm que falar para toda uma comunidade, tem lugares que isso é ilegal. Então, a gente tem que pensar, manter isso em mente e nos ver como uma comunidade global de pessoas. Muito para bom. aqui. Gente, só para lembrar vocês, a gente está chegando aí nos nossos 20 minutos finais. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas se você ainda não deixou a sua pergunta na caixinha de comentários, deixa a sua pergunta aí, que daqui a pouco eu vou estar recebendo aqui da nossa produção, da queridíssima Diana, que ela está me mandando aqui pelo Telegram, já me mandou algumas perguntas. Então, se você tem perguntas para ajudar aqui no nosso painel, é só deixar aí as perguntas nos comentários, beleza? Então, gente, eu sei que nesse momento é um assunto meio complicado a gente falar de futuro, porque tudo é incerto, a gente está sem perspectiva, a gente sabe que 2020 vai virar 2021 e vai tudo continuar a mesma coisa, mas eu queria notícias boas, eu queria que a gente falasse sobre coisas boas do futuro. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho o hábito, o que a gente pode esperar do ano que vem, em termos de novos projetos. Luísa, não só o projeto de Arlindo pela seguinte, mas o que você puder compartilhar com a gente sobre o que os leitores podem esperar da última página de Arlindo, que está chegando. Eu sei que você não vai falar nada, você vai enrolar e não vai falar nada, mas eu fui ameaçado, se eu não te fizesse essa pergunta aqui, eu teria que responder por isso depois. Então, o que a gente pode esperar aí para o futuro de vocês dois em termos de projetos, novas histórias, carreira, o que vem por aí? Eu tô com muita vontade que a Arlindo termine, não só para não só para poder fazer outras coisas, mas para as pessoas ficarem com o coração mais tranquilo, porque as pessoas ficam muito aperreadas. Eu acho que para a última página de Arlindo, vocês esperem paz. Bom. Paz. E projetos futuros, tem um monte de quadrinho que eu quero fazer. Eu tô assim, há 2 anos fazendo só Arlindo, minha gente. Tem muitas histórias que eu quero contar. Tem outras coisas que eu quero fazer, mas esperem sempre histórias LGBTs, esperem muitas historinhas diferentes de Arlindo. Eu acho que eu botei Arlindo muito para não ser um romance. Peguei muito no pé disso, porque eu acho que a vivência LGBT vai para muito além do romance. Mas, assim, também quero escrever umas historinhas de romance, fazer umas historinhas menores, talvez, quem sabe. Tá lá para os apoiadores do Catarse. E para a galera da internet como um todo. Tem uns livros aí na manga, tem umas coisas, tem bastante coisa para ter, sempre muito conteúdo LGBT, sempre muito conteúdo para fazer as pessoas pensarem para além de sentir uma coisa só quando vê a página.
Yeah, I mean, I think I'm very, very superstitious. Bom, eu sou supersticioso. Tem muitas coisas que eu não gosto de falar, porque but there quando are olho, eu não sei se vai acontecer, mas tem muita coisa que eu estou olhando que são bem emocionantes. Eu acho que há uma história de amor, assim, um romance, one of the things mostra muita coisa para mim, que uma das coisas que eu gosto de escrever é sobre história gay, falar sobre a história, né, a parte histórica da LGBT, e esse é o tema dos meus trabalhos. O próximo trabalho vai também, é inspirado da minha experiência quando eu fui para o internato, lá, assim, na época dos anos 90, questão de drogas, eu quero analisar isso também. Então, vai ser uma história diferente, que não vai ser assim como Nova York. Lá é uma comunidade, numa bolha, numa comunidade pequena, e vai ter o meu primeiro podcast, que vai ser sobre história gay também, é muito empolgante, eu estou escrevendo. Bom, eu I've actually never gosto de written a fazer short story, coisas, but gêneros it's also diferentes. queer. Eu nunca escrevi uma história curta. Eu escrevi muito pouco, assim, na verdade, assim, histórias curtas, mas eu sempre busco formas de Telling the most queer. falar, assim, as histórias o mais gay possível e transmitir a todo mundo. Maravilha. Eu vou começar a ler, então, umas perguntinhas que a gente está recebendo aqui do nosso público. Vou começar por uma pergunta muito interessante que chegou da Caroline Cardoso. Qual foi a inspiração de vocês para começarem a escrever, no caso do Abdi, e desenhar, no caso da Luísa? Com quantos anos foi e o que deu essa fagulha de eu preciso começar a criar alguma coisa? Eu sempre gostei de contar histórias. Eu, quando era criança, eu desenhava e tal, mas não, acabei parando quando foi chegando na adolescência e comecei a escrever mais, escrever muita fanfic dos marotos de Harry Potter. Descanse em paz, Harry Potter. Mas eu comecei a escrever umas histórias aleatórias, eu sempre escrevi muito mais do que desenhei. E aí, em 2013, eu sofri um acidente de carro, fui atropelada. E aí, eu não tinha mais o que fazer além de desenhar. E aí, eu fiz, vou começar a desenhar aqui. E aí, não parei mais. E aí, juntei as duas coisas, que quadrinhos me dão esse poder de juntar as duas coisas. E aí, foi mais ou menos por aí. E para você, Abdi? You know, for me, I was always Então, para mim, eu sempre during this quarantine. escrevi, assim, durante a quarentena, eu fiquei olhando, assim, folders antigos, fotos antigos que eu nunca olhava, que é da minha infância. Tinha poemas que eu escrevia, gibis que eu fazia, mas eu não tenho talento para isso. Mas eu sempre escrevi. Quando eu era mais jovem, principalmente na comunidade do Irã, criar um trabalho, isso daí não era como um trabalho digno. Então, ninguém te apoiava a fazer isso. E eu nunca pensei que escrever, ser escritor, seria uma carreira. E depois eu me mudei para Los Angeles e eu quis trabalhar, assim, na indústria de filmes. Eu consegui o meu primeiro trabalho como assistente. O seu trabalho maior é ler os scripts, né? Porque tem muitos scripts que chegam, né, para eles lá. Então, eu ficava lendo e num ponto, depois de 1 ano ou 2 sendo assistente, eu pensei, espera, eu acho que eu consigo fazer isso. Olha aí, essas pessoas têm suas carreiras escrevendo roteiros. E foi, assim, um grande momento para mim que eu disse, eu consigo fazer isso, talvez, como uma carreira. Então, eu falei com um amigo mais próximo, a gente conseguiu dar as mãos assim para as pessoas corretas e começou assim a minha carreira. Aí quando eu fico frustrado com a carreira de roteirista, aí eu escrevo livros e vice-versa. E é uma carreira bem diferente, assim, que quando eu era criança eu tinha esse hobby de escrever. É isso. Tudo bem. Então, eu vou só dar uma para vocês dois terem uma noção do que está rolando nos comentários.
Tem muita gente mandando a hashtag Abdicam to Brasil, então a gente espera que isso aconteça muito em breve. A gente quer muito que você venha para o Brasil conhecer a gente. Luísa, mas vem com a vacina. Vem vacinado. Tem gente implorando tudo por spoilers do final, quer saber com quem que a Maria vai ficar, né? Então eu não vou fazer essas perguntas específicas, mas vocês dois estão recebendo muito amor aqui nos comentários nesse momento. E para retribuir esse amor, vamos para a nossa última perguntinha, porque a gente tem 10 minutinhos só. Eu queria só... Essa pergunta é um clássico, né? Mas eu queria que, se alguém que estivesse assistindo a gente agora tiver num momento da vida, num momento como Reza ou como Arlindo, num momento assim de incerteza, de descoberta da sexualidade, um momento de muita confusão assim e de sem saber o que vai ser do futuro, que recado vocês dariam para esses adolescentes que nesse momento estão nesse lugar mental assim, que pode ser muito difícil e pode ser muito elevado assim quando a gente é adolescente? O que vocês diriam para esses adolescentes? Eu acho que antes de qualquer coisa, você não tá sozinho. Porque, por mais que parece muito que a gente tá sozinho nessas horas, que a gente não tem em que se pegar, em que se sentir acolhido. Eu acho que é muito importante lembrar que tem muita gente que veio antes de você e que passou pelas mesmas coisas. Isso que você tá sentindo parece uma coisa assim muito única e arrebatadora e assustadora, mas que é um sentimento que é muito seu, mas não é só seu. Eu acho que, inclusive, semana passada, uma menininha de uns 11 anos veio falar comigo e perguntar se eu era LGBT. Numa conversa, assim. E eu fiquei com muita agonia, porque eu não sei até onde eu podia falar as coisas. Aí eu falei, sim, não tem problema eu perguntar. E ela fez, não, porque eu perguntava para as pessoas e as pessoas se sentiam incomodadas com essa pergunta, não sei o quê. E aí eu pensei, tipo, eu fiz, tá, eu não sei até onde eu posso conversar com essa pessoa. Mas eu escrevi uma história que eu sei que vai responder muita pergunta. Aí eu fiz, então, eu sei que a gente tá conversando aqui, eu não sei o quanto você quer perguntar, eu não sei o quanto você quer saber, mas lê essa história aqui. E eu mandei a Arlindo. E eu nunca me senti tão realizada de ter escrito uma coisa assim, porque eu acho que foi exatamente para esse momento que eu escrevi esse quadrinho, sabe? de tipo, poder dizer as coisas que eu não tinha como falar através do quadrinho. Eu acho que o que eu tenho para dizer para uma pessoa essa hora é tipo, lê Arlindo. Lê Arlindo que ajuda. Excelente. Yeah, I think for me, I mean, I always... Então, para mim, is in the situation someone like Reza was se alguém estiver na situação como Reza, ou que está começando a se identificar quem realmente são, a primeira coisa que eu digo é certifique-se, garanta que você esteja seguro, porque tem muitas famílias, comunidades diferentes que a gente não sabe como eles vão reagir, né? Então, a sua segurança e, além disso, encontre uma comunidade, isso é muito importante. Se tiver alguém na escola, um professor, um aluno, alguém que veio falar na sua escola, alguém que possa ser, sabe, parte e que possa reconhecer quem você é. Isso é muito empoderador. Então, segurem com força esses laços, a importância de ler histórias, assistir histórias, qual seja o tipo de história que você prefira.
Então, leia livro, gibis, assista filmes, músicas, tudo que reflita o que você é. Então, eu sempre li a Art Comics, não sei se no Brasil é comum, nos Estados Unidos é muito comum, é um grupo de adolescentes. E agora eu vi os personagens gays que na minha época não existia. Então, ler é muito importante. Então, a sua autoexpressão é muito importante. Se você é jovem, eu fiz isso também. Muitas vezes você pode guardar muitos medos, emoções e deixar tudo isso viver dentro de você, porque você não sabe com quem conversar. E se você não tem essa pessoa para conversar, escreva histórias, escreva o que você sente. E eu acho que a arte é uma forma de terapia que é maravilhosa, ok? Se expressar, expresse quem você realmente é, ok? O que você sente dentro de você. E assim você se empodera. Vou parar por aqui. Eu tô aqui que qualquer coisa que vocês falam, eu fico quase chorando, mas é porque eu tô tão feliz que eu estou aqui no meio de duas pessoas que eu amo tanto, tanto, tanto. Mas, enfim, a gente está se aproximando do final. Onde que os nossos telespectadores podem encontrar vocês na internet? Deixem aí os recadinhos finais de vocês. Show. Eu tô na internet como @ilustralu, @ilustralu, no Twitter, no Instagram. Toda terça e quinta tem página de Arlindo até o dia 24 de dezembro. Então, marquem aí. Depois disso, não tem mais Arlindo, certo? E aí, eu tenho lojinha também. Em breve, a lojinha é ilustralu.com.br. Em breve vai sair a pré-venda do livro, que eu quero muito que vocês tenham um Arlindo em casa, ou para emprestar para as pessoas, ou para dar para as pessoas, e eu quero muito que isso aconteça. E em breve entram as mochilas e bolsinhas na loja, que eu sei que tem muita gente esperando. A camisa de Liz já está na loja também, e é isso, eu acho que eu fiz meu jabá completo hoje. Yes, I'm also on the internet. Bom, também estou na internet, Abdadi, no Instagram e Twitter. Eu tenho uma página no Facebook, eu quase não vejo. Eu fico mais no Instagram. Se você quiser uma resposta, eu acho que Instagram seria a melhor plataforma, como eu disse. Quando eu recebo a mensagem sobre alguém se conectando a esse livro em várias partes do mundo, isso significa muitíssimo para mim, ok? Então, eu vou fazer meu jabazinho também, gente, porque no próximo domingo vou estar aqui na Bienal também. A gente tem um painel muito bacana que vai acontecer, o painel da Alt. Então, a Lorena Pimenta, do Chorar de Alegria, o Igor Pires, do Texto Cruéis Demais, vai ser no domingo, a 13h. E eu vou estar lá, não mediando dessa vez, eu vou estar lá falando, né, do outro lado que não é mediação, e vai ser muito legal. Então, continuem aí ligados em tudo que está acontecendo na Bienal Virtual de São Paulo. Tem sido um evento incrível, com uma curadoria de palestrantes maravilhosa. Essa mesa que vocês acabaram de assistir foi só um exemplo de como a gente tem escutado vozes super plurais, a gente tem tido mesas de debate super relevantes aqui. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito Luísa, Abdi, por terem dedicado um tempinho de vocês para passar aqui com a gente durante essa tarde. Queria agradecer todo mundo que está no backstage, agradecer a Diana, que tem organizado tudo isso, agradecer o Daniel, que está aqui interpretando para a gente, fazendo a tradução simultânea, agradecer também nossos intérpretes de Libra, a Paula, o Ednilson e a Eliane, porque é uma equipe muito grande que ajuda a gente a fazer um evento tão bem organizado e levar esse tipo de material para vocês no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, é uma equipe incrível. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. E é isso, a gente vai fazer agora 3h59, é o último momento. Perfeito. Um beijo enorme para vocês. Podem Vejam a mesa que é depois dessa agora, que é muito boa, que é com o Ora Thiago, que é incrível. E a Cláudia Raia e a Rosana Herman, eu acho. Beijo, Lu. Beijo, Abdi. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Bye.